Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco do portal 77, né? O portal de hoje, um portal energético, né? De muito alinhamento com o nosso eu superior, com a nossa consciência, com a nossa alma. Então é o momento de a gente se reconectar, né? De a gente buscar realmente deixar para trás todas as coisas que já não fazem mais sentido diante da nossa nova versão, vamos chamar assim, né? Então tudo aquilo que te arrasta para se manter em padrões energéticos antigos, a gente deve rever, deve transmutar, deve modificar, para que a gente possa acessar essas novas frequências que já estão aí disponíveis, né, que estão se intensificando ainda mais com esse portal de hoje. Então, na verdade, um portal, né, é um portal multidimensional, né? Então, quando acontecem esses alinhamentos, né, no caso 7, a gente tem mais um 7 aí com o ano de 2025, né, com o 25 do ano de 2025, que é 5 mais 2, 7. Então, nós temos 3 setes, né? Então, esses alinhamentos energéticos que a gente vê, né, através do número, por trás desses números existe um grande alinhamento de muitas outras energias que a gente não está vendo. Lembrando que a gente trabalha com o invisível, né? Então, o invisível, energeticamente falando, é muito forte. E ele se traduz, né, de alguma maneira, numa linguagem dos números. Então, no caso, 777. Mas pode acontecer outros tipos de alinhamento, não somente de números, mas de sincronicidades, de situações, de pessoas, de eventos, de movimentos, de objetos, de um monte de outros símbolos, né? Mas o número carrega aí um símbolo muito forte, né? Então, esse momento é o momento de a gente buscar a nossa centelha divina, né? A gente buscar o nosso momento de introspecção, de a gente se unir cada vez mais à nossa essência, perceber a nossa frequência, a nossa essência, a nossa vibração e retirando aos poucos todas as outras que não correspondem ao nosso padrão. Então, nosso padrão, vamos chamar assim, a nossa assinatura vibracional mental não precisa carregar um monte de coisas que ela carregava, porque nós estamos evoluindo. Então, a gente já não precisa de determinadas situações, a gente vai transmutando aquilo, a gente vai deixando ir, né? Então, aqui uma instrução superior muito forte diz o seguinte: não permaneça com aquelas almas que não querem evoluir. Então, não tem problema, gente. A gente não tem que carregar quem não quer ir, né? Então, muitas vezes a gente fala, meu Deus, como é que a gente faz? Nós temos compaixão, compaixão. Todos nós temos compaixão. Se temos compaixão, a gente não pode ser condescendente, né? Então, tudo tem uma percepção, né, de que a gente acha que a gente tem que fazer pelo outro, que a gente tem que ser como o outro. E isso, na verdade, não é ajudar o outro. Ajudar o outro significa a gente, em primeiro lugar, reconhecer quem somos, fazer o nosso trabalho e então a gente vai levar para o outro algo que eleve o outro, que leve o outro para uma outra perspectiva e não que as pessoas se mantenham no mesmo ponto, né? Então, aquela alma que não quer evoluir, ela não quer, não somos nós que vamos definir, né? Então, muitas vezes a gente vê situações de pessoas que estão carregando bagagens que não são delas, né? E aí aquilo fica pesado porque está carregando uma coisa que não lhe corresponde. Então a instrução superior é: deixe as almas que não querem evoluir, deixe que elas sigam o seu caminho, né? Elas não estão desamparadas. Ninguém está desamparado. Então elas vão saber como fazer, vão saber o que fazer, tudo. Só que o momento não é o mesmo. Então, como a gente está em várias linhas do tempo, né? Então temos a terceira, temos a quinta, temos a sexta, temos a sétima, temos vários momentos acontecendo ao mesmo tempo. Isso é normal que aconteça de a gente cruzar com pessoas que estão em outra linha do tempo. E que nessa que elas estão, elas não querem evoluir, né? Ou seja, elas não estão preocupadas com o autoconhecimento, elas não querem saber quem são, elas não estão nem aí para aquilo que a gente está falando, né? Por quê? Porque elas não estão no nível de consciência para acessar essas informações. Então, se você disser portal 77, tá, ok, né? Então ela vai enxergar isso
de um ponto de vista do nível de consciência que ela estiver. E ela pode passar batido por isso e falar, isso não me importa, eu tenho minhas coisas para fazer. Né? Então, quem está no processo evolutivo está num outro nível de consciência, está num outro nível de percepção e está tudo bem. E quem não está, também está tudo bem. Então, é isso que ficou muito claro, né? A instrução superior de hoje, ela veio assim, deixe as almas que não querem ir. Deixe para trás aqueles que não querem seguir com você. Por quê? Porque nós temos que continuar seguindo. Né? Não podemos ficar segurando ou puxando aquela sensação de que você está puxando o outro e o outro continua, né, não querendo vir. Esse jogo não pode acontecer em termos energéticos. Então, esse portal 777, ele traz também Urano, que está presente, gente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Urano, né, aí em termos de astrológicos, que não é a nossa linha, né, mas Urano entra em Gêmeos. E Gêmeos é um signo de ar. Então, ar e Urano são dois elementos, né? Urano, a nossa energia uraniana, e o ar, para nós, é o elemento principal do nosso trabalho. Porque quanto mais a gente se eleva, né? Quanto mais ar a gente coloca dentro dos nossos pulmões, mais a gente expande, mais a gente leva ar para o nosso cérebro, para as nossas células, e mais a gente permite o fluxo energético acontecer. Então, Gêmeos é um signo de comunicação, é um signo de ar, né? Um signo que revoluciona pela palavra. Né? Então, nesse momento, não falando de signo, gente, porque no caso, o nosso trabalho leva em consideração signos cósmicos, é um pouco diferente, né, da questão do signo astrológico utilizado, né, esse signo de Gêmeos, Virgem, esses signos todos, mas ele leva em consideração a energia. Então é um momento em que o planeta Urano, né, então Urano, que causa muitas rupturas, muitas revoluções. Por quê? Porque Urano entra com uma consciência da unidade, ou seja, Urano é um planeta que não atua pelo ego, né? Ele não atua separado. Ele não permite, ele tem muito forte a permissão da união entre as pessoas. Então, tudo que ele faz, ele visa unir as pessoas, colaborar, que as pessoas colaborem, que sejam fraternas, que sejam humanas. Ele está associado diretamente ao amor incondicional. Então, todo o nosso trabalho aqui, inclusive, ele é focado em buscar a colaboração, que as pessoas se unam para o bem comum. Então, toda e qualquer aresta, né, ou seja, quando aparecem essas brechas, que as pessoas querem entrar, tirar vantagem do outro, fazer não sei o quê, tirar isso, Isso para Urano é uma revolução interna terrível. Por quê? Porque a consciência não permite. Então, é uma consciência que não permite que entre uma energia intrusa para fazer alguma coisa por fora. Né? Então, movimentos de corrupção, movimentos de enganar, né? Todos esses movimentos que aconteceram e que acontecem ainda na Terra, né? De terceira dimensão, é uma energia para Urano revolucionária, porque Urano vai para cima e não permite. Só que ele não vai para cima no sentido de brigar, né? Porque ele não tem essa agressividade. O que ele atua é pelo amor incondicional. Então, a união de Urano com a energia crística se torna uma grande potência e muitos líderes, né, que estão chegando, que vão ocupar, digamos, algumas posições, vêm com essa energia forte de unir as pessoas para que todos prosperem, para que todos tenham as mesmas capacidades de conhecimento, de vontade, de habilidades, para que todos possam cooperar e criar realmente uma forma de vida mais colaborativa, mais justa, né? Sem essas questões de classes sociais, um pode, outro não pode, um tem, outro não tem. Sem esses jogos, esses teatros, né? São teatros criados pelo ser humano que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a evolução
que Urano traz com esse movimento que está acontecendo do 777, né? E a entrada dessa energia forte, justamente num signo de comunicação, de ar, né? Que pode levar justamente a energia para o planeta inteiro, é um movimento que traz abundância, gente. Então, se coligar a essa energia, muitas rupturas, muitas coisas mal resolvidas, muitas situações dessas pequenas atitudes, né, que algumas pessoas têm, mas que de pequenas elas acabam se tornando grandes, né, porque mais pessoas vão tendo as mesmas atitudes negativas, isso tudo vai se desmaterializando. Então aqui é importante frisar que essa energia é uma energia que rompe, né? Então existem processos mentais extremamente cristalizados no ser humano, que é o que ele acha que ele sabe e é o dono da verdade. Então esses processos cristalizados na mente, eles vão sendo dissolvidos por essa energia crística, associada aos planetas que trabalham essa disrupção, associada aos números e esse alinhamento energético. Então você tem N fatores por trás dos números, né? Que os números são só um reflexo do alinhamento, mas por trás tem uma série de energias que estão favorecendo a todas as pessoas, toda a humanidade que está buscando crescer, prosperar, evoluir, fazer a sua vida de uma forma diferente, né? Mais leve, mais harmoniosa. Isso tudo está super favorável. O que a gente precisa para potencializar isso e fazer com que isso se materialize na nossa vida? A gente precisa de atitude. Então, a nossa atitude, nosso alinhamento, nosso corpo, nossa mente e as nossas emoções têm que estar em linha com o eu superior, com essa energia. Então, aí você vai sentir o impulso de fazer algo que você precisa fazer e você vai fazer de uma maneira mais consciente. Então, no momento que você atua conscientemente a partir do seu superior, você vai ter uma potência para resolver qualquer situação de uma maneira muito mais assertiva e muito mais rápida. Por quê? Porque essa energia do próprio Urano entrando aí nesse momento, junto com essa energia do portal, e mais a própria transição planetária, que está numa fase de consolidação das linhas do tempo, traz para nós todo um benefício para a gente se ancorar nessa energia e tomar as decisões corretas, assertivas, deixando para trás, inclusive, como falamos, deixando as almas que não querem evoluir, gente. Não querer evoluir é uma opção. Se elas fizeram essa opção, elas têm o direito, né? A lei do livre-arbítrio, elas escolheram e elas vão seguir seu caminho. Mas aquele que escolheu evoluir, ele vai ser impulsionado para um processo ascensional, onde ele vai ser posicionado também no local onde ele realmente está condizente e coerente com o seu plano de alma. Então vamos aproveitar, né, essa força energética que está aí disponível, vamos nos coligar e vamos seguir em frente. Gratidão.